Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui e hoje Nintendo diz adeus aos exclusivos. Esta é uma especulação que eu faço baseado em dois fatores. O primeiro fator é a questão de análise de mercado, ou seja, como o consumidor que joga videogame está se comportando hoje em dia. E o segundo fator é a estratégia que a Nintendo pretende utilizar daqui para frente. Nós tivemos aí o Nintendo Direct, que divulgou oficialmente o Nintendo Switch 2, e as características desse console, juntando com a análise de mercado, me faz especular de que o fim do jogo exclusivo, até mesmo para a Nintendo, está cada vez mais próximo. Vamos analisar aqui o primeiro fator, que é a análise de mercado. Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal, e nós temos aí, para embasar isso, uma pesquisa divulgada aí uns 2 anos atrás, de que a maior parte dos consumidores de videogame do mundo estão no celular. Mais de 50% utilizam apenas o celular para jogar e não usam outras plataformas. E os outros 40 e tantos que utilizam outras plataformas também usam o celular. Ou seja, nós temos aí, segundo a pesquisa, com dados cruzados de pessoas que só utilizam o celular ou utilizam o celular mais outras plataformas, tem uma espécie aí de quase 80% do público que só utilizam o celular e os que utilizam o celular e outras plataformas. Então, quem manda no mercado e na indústria hoje é o celular. E o celular, inexiste praticamente duas características que são muito faladas no mundo dos consoles. Uma é poder e a segunda é a exclusividade. Você tem vários jogos do celular que são muito famosos e que não são exclusivos. Inclusive, esses jogos estão disponíveis em PC e também nos consoles. E a outra característica é o poder. Que poder que tem um celular para desempenho de jogo? Por exemplo, rodar em 120 FPS ou 4K. E quando você perceber, você vai ver que esses jogos de celular nem mesmo em televisão você consegue jogar. Então, o celular tem o seu mundo e ele domina sobre o mundo dos videogames e os consumidores preferem jogar, na maioria das vezes, no celular. Esse é o primeiro problema do mercado. Então isso faz com que Microsoft, que já percebeu isso há muito tempo, deixe de dar o pedestal para o console Xbox e comece a investir nos serviços para concorrer com o celular e outros serviços de streaming também que concorrem pelo tempo da pessoa. Então o console e a exclusividade dele acaba ficando cada vez mais para escanteio. E a Sony também começou a fazer isso aos poucos, né? Na medida do possível, a Sony também está fazendo isso. O que não imaginávamos é que a Nintendo começaria a ser afetada por isso também. E agora nós vamos para o segundo fator. Por que a Nintendo vai ser afetada por isso também? Por causa da estratégia dela, que foi revelada ao anunciar as características do Nintendo Switch 2. Em primeiro lugar, duas características do Nintendo Switch 2 que eu não imaginaria que a Nintendo ia fazer por agora. Uma é desempenho do jogo, taxa de quadros de até 120 FPS, e a segunda é a resolução, até 4K. Taxa de quadros de 120 FPS e 4K são coisas de Xbox e PlayStation, quando você fala de console de mesa. Então, o Switch 2, para poder atingir esse desempenho e essa resolução, ele está cada vez mais próximo em poder do PlayStation e do Xbox. Obviamente, ainda continua sendo mais fraco, mas está mais próximo. E qual é o perigo disso aí? Uma estratégia equivocada, na minha opinião, inicialmente. Por quê? Porque se você vai fazer jogos a 120 FPS e 4K, isso vai aumentar o custo de produção. Porque os jogos sempre têm que ser melhor do que o da geração passada. E a Nintendo agora está trocando de geração. Embora ela seja ainda mais fraca do que a geração de PlayStation 5 e Xbox, a Nintendo aumentou o poder do seu console e isso vai gerar mais custos. E a gente já está vendo o resultado desse custo. O Mario Kart World, por exemplo, vai estar saindo aí a $80 na versão digital e a 90 na versão mídia física, se eu não me engano. Né? Inclusive a mídia física vai ser só um cartuchinho que você vai colocar e ainda vai precisar baixar o jogo. Não funciona como o Nintendo Switch hoje funciona, é só colocar o jogo e jogar. Olha só
como você percebe que o custo está aumentando em detrimento das tecnologias aplicadas dentro do console. Ou seja, por que o cartucho não vai com o jogo direto? Ele tem que ser baixado. Enfim, essas são outras perguntas de outros temas e de outras discussões, mas também faz parte dessa análise. A Nintendo não teria motivo nenhum para investir em 4K e 120 FPS, e o único motivo que ela tem para fazer isso é atrair mais consumidores que estão fora das suas plataformas, estão em um Xbox, um PlayStation, estão no PC e principalmente no celular. Então, como a Nintendo tem um console híbrido, você coloca na televisão, essa é uma certa vantagem sobre o celular, porque você vai poder jogar os jogos Nintendo lá na televisão com um desempenho melhor e uma resolução maior. Porém, é aí que entra o conflito que eu falei no início do vídeo. As pessoas não se preocupam com o poder, porque a própria pesquisa mostra e prova que a maior parte dos jogadores estão no celular e só jogam no celular. Mais de 50% só utilizam o celular para jogar. E no celular não tem como você colocar na televisão, não tem... Eu falo oficialmente, né? Se você usa um programinha para jogar para televisão, espelhar alguma coisa, eu não estou falando disso. Eu estou falando que oficialmente o celular você não tem uma dock para você transmitir o seu jogo, igual a Nintendo, por exemplo, para a televisão. Oficialmente isso não existe. Então você só pode jogar no celular e no celular não tem esse poder comparado aos consoles. Não tem poder nenhum comparado aos consoles. Então as pessoas não se preocupam com poder, porque mesmo assim, sem poder e sem possibilidade de jogar na TV, elas ainda estão nos celulares. E os jogos são os mais variados possíveis, não são os melhores jogos da indústria, mas são os que mais tem. Por exemplo, Candy Crush. Nessa pesquisa também você vai notar que as mulheres são em mais quantidade do que homens, porque jogam joguinhos tipo Candy Crush, passatempo, joguinhos de sei lá, aqueles joguinhos que você tinha um papelzinho lá para aqueles livrinhos, Sudoku, alguma coisa assim, sabe? Caça-palavras, essas coisas. São joguinhos simples, mas são considerados jogadores de videogame e que estão no celular. E o celular está roubando o tempo dos consoles. Então a Nintendo está percebendo isso e ela precisa tornar o Switch 2 mais atrativo. Uma dessas atratividades é exatamente a questão de você colocar na TV, mas com um desempenho maior e uma resolução mais alta. Isso gera um custo, e esse custo vai ser repassado para o consumidor. Então vamos ver como o consumidor vai reagir a um jogo da Nintendo custando entre 80 e 90 dólares. E isso também vai afetar o resto do mercado também, que poderá aumentar os jogos também para esse valor. Então essa é uma característica, né? É uma estratégia que a Nintendo está fazendo. E isso vai afetar diretamente aos exclusivos. Por quê? Como o público do celular é mais da metade e está cada vez maior, a Nintendo está começando a se mexer para poder cativar esse público e trazer esse público para a própria Nintendo. Então, futuramente, óbvio que não agora, mas futuramente, o custo de produção da Nintendo vai ser tão alto que vai ficar insustentável também para a Nintendo, assim como é insustentável para o PlayStation e para o Xbox. O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que deixar a exclusividade de lado. Eles vão ter que pegar jogos, mesmo que faça a estratégia como o PlayStation, de pegar jogos mais antigos e passar esses jogos para o PC, por exemplo, e quem sabe passar para outras plataformas, mas inicialmente PC ou até mesmo o celular, a Nintendo vai ter que cada vez mais deixar essa exclusividade e partir para os serviços. E falando em serviços, a gente tem alguns serviços da Nintendo, como por exemplo, no pacote Nintendo mais Pack, alguma coisa assim, Pack adicional, que é o Game Pass, entre aspas, da Nintendo, que tinha jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendo 64, agora vai incluir jogos de GameCube. Ou seja, é um serviço. A Nintendo, na medida do possível, está aumentando o catálogo de serviço dela, porque ela quer trazer também um serviço que as pessoas assinam e possa acessar um catálogo de jogos ali, né? Seja eles jogos atuais ou jogos de outros consoles. Inclusive, ela está fazendo até o controle do próprio GameCube para vender, porque isso é uma forma
de ser mais atrativo o Switch dela. Mas de certa forma é um serviço, as pessoas vão ter que pagar por esse serviço. Falando ainda em serviço, vai ter a questão do chat dentro do jogo, onde você vai ter uma câmera, com certeza vendida separadamente, e você vai ter que pagar para usar aquele chat. Ou seja, a Nintendo, na medida do possível, porque eu acho que ela tem um caixa em dinheiro muito menor do que os outros, do que Sony e Microsoft, por exemplo. Então, na medida do possível, ela está investindo cada vez mais no serviço. Quanto mais serviço tiver, mais o console e a exclusividade vão ficando para trás, como já é no PlayStation, como já é no Xbox. Então, esses pequenos detalhes, né, que foi bem resumido aqui nesse vídeo, porque eu não quero fazer um vídeo de 1 hora para explicar tudo detalhadamente, demonstram que é possível sim especular que a exclusividade para Nintendo mais cedo ou mais tarde vai acabar também, porque o mercado está mais para o serviço. O serviço do celular é mais acessível, jogos de celular são mais acessíveis. Exclusividade e poder são duas coisas que são menos importantes nesse mercado, embora a Nintendo ainda tenha exclusividade e também está indo para o poder. Só que o poder, que na minha opinião é uma estratégia mais equivocada, eles querem atrair público com a possibilidade de 120 FPS e 4K, mas isso vai aumentar o custo dos jogos, como a gente já vai ver aí, 80, 90 dólares nos jogos dela, e vamos ver se a estratégia vai dar certo. Para mim não, né? Você trazer mais poder, cada geração que passar você vai ter que prometer mais poder e vai ter que continuar trazendo isso daí. Então isso vai aumentar cada vez mais o custo para a Nintendo. Fora isso, a questão dos serviços, a Nintendo vai investir cada vez mais nisso, né, nesses serviços, e também os serviços vai acabar com a exclusividade. O custo da Nintendo vai ser tão alto que uma hora vai ficar insustentável e ela vai precisar tirar dinheiro dos próprios exclusivos dela, fazendo igual o PlayStation, mandando eles para PC ou para outras plataformas. Então, no geral, é isso. Essa é a especulação que eu faço da Nintendo hoje em dia e, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.